O apagar da luz é só para que nós fixemos mais a nossa respiração, prestamos atenção mais no batimento dos nossos corações, porque os mentores amigos já se encontram, já nos aguardavam até antes da nossa vinda, para nos assistir, assim como o Pai Celestial nos aguarda, nos dando alento nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Ele está sempre perto, nos assistindo e nos orientando. Às vezes, nós, com as nossas aflições e os nossos desejos, não vemos a assistência do Pai, mas que estejamos abertos ao coração paterno da infinita misericórdia do Pai Celestial e a Mãe Maria Santíssima, que sempre está do nosso lado, nos envolvendo com seu manto sagrado de amor, para que nós não fraquejamos na caminhada, apesar de, às vezes, na dificuldade, mas com firmeza nós conseguiremos avançar e sair dela. E assim, Pai amado, estamos rogando aos benfeitores da casa de Sebastião Marte a licença para darmos início às nossas atividades, rogando assistência para todos os presentes, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Assim seja, graças a Deus. Hoje a nossa irmã Neiva, que todos prestem bastante atenção para tirar o melhor proveito da lição. Sim, senhora. Obrigada. Está tão quente aqui, minha amiga. Não quer que ligue lá, não, né? Não, faz barulho, né? Tá tudo bem, minha amiga. Boa noite a todos. Está dando para nos ouvir aí atrás? Obrigada. Meus amigos, na noite de hoje, a direção da casa nos ofereceu o capítulo 17 para estarmos fazendo algumas reflexões sobre os caracteres da perfeição. O capítulo 17 tem o título Sede Perfeitos. Observemos a perfeição. A perfeição é algo que nós estamos aqui reencarnados para conquistarmos uma melhor condição espiritual e um dia alcançaremos. Mas observemos a sabedoria de Jesus quando ele nos diz caracteres da perfeição. Kardec assim coloca. O item 1: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. O item 2 são as explicações, são os comentários que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, traz para nós sobre esta passagem de Jesus, quando nos concita a amar o inimigo, a fazer o bem a quem nos faz o mal e orar exatamente pelas criaturas que nos perseguem, que nos caluniam, que não gostam de nós. Porque essa característica, o ser humano tem a capacidade, independente do teor mediúnico. A vibração é algo que a gente pode não ver, mas a gente sente. A gente sente quando os corações
que nós vamos encontrando se abrem diante da nossa presença. A gente sente os esforços que os nossos irmãos fazem para muitas vezes nos suportar. Porque somos bonzinhos? Não. É exatamente pela essência, pelo odor espiritual que nós exalamos. É a nossa vibração. Então Kardec vai dizer que Deus, naturalmente, ele vai lembrar que Deus é o infinito das perfeições. É o infinito das virtudes. Então, por mais que nos esforcemos, mesmo Jesus, os espíritos crísticos, não são iguais ao Criador. Eles muito se aproximam, e tanto se aproximam que eles se comunicam. Então, Jesus, em vários momentos, em várias passagens, ele vai estar lembrando: o Pai e eu somos um, porque Jesus é médium de Deus. Então, o pensamento do Senhor é o pensamento que Jesus absorve, sobretudo em convivência conosco aqui no planeta Terra. Porque ele que desceu das estrelas, desceu dos páramos celestiais, para vir habitar a terra, cheia de sombras, pelas sombras da maldade, da ignorância, da estupidez, da cupidez, dos vícios de toda sorte. Então, é preciso que esse Messias, é preciso que Jesus estivesse como está sempre, em conexão com o divino, com o Pai Criador. Então, por isso, Kardec vai dizer que por mais que nos esforcemos, não vamos conseguir nos igualar ao Criador, porque senão seríamos iguais. E o Criador, Deus, Pai Todo-Poderoso, é por excelência o incriado. Mas, ao nos criar, deixou em nós toda a semente para que nós possamos cultivar em inteligência, em entendimento, em sabedoria, em tudo. Então, tudo está dentro de nós. Mas por que Jesus falou assim? Era necessário que Jesus assim falasse, porque senão o homem não teria um modelo a seguir. Então, Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E o que são os caracteres? O que é que Jesus recomenda para a nossa perfeição? Os caracteres são os títulos, são naturalmente as características pelas quais nós possamos nos entender, seguindo, buscando a perfeição. E o que é que Jesus nos aponta como necessidades, como títulos que temos que alcançar? Amar os inimigos. Gente, isso é algo que transcende tudo, transcende o nosso entendimento. Porque Jesus não disse somente: amai os vossos inimigos. Ele assim o fez. Fazei o bem àqueles que te fazem o mal, àqueles que te odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Jesus está nos dando a receita. Essa é a vacina para nós não nos contaminarmos com o ódio de ninguém. Por mais que alguém diga: essa pessoa me fez o mal lá no passado. Quem de nós aqui não fez o mal a alguém? Na vida passada, na vida presente, agora no momento, ontem, hoje.
Certamente não naquela intensidade de antes, mas um olhar nosso, uma palavra que não é dita, ou uma palavra que é dita no momento inoportuno. Então tudo isso vai deixando marcas. E as pessoas, muitas vezes, elas começam a criar uma certa antipatia, principalmente se nós, de forma descuidada, continuarmos com essas questões habituais que não são boas, que não são éticas, que não promovem um bem-estar, não promove uma boa conversação. Então é necessário, por isso Jesus já deixou como recado: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. A gente dá uma escorregada e aí a gente, meu Deus, eu fiz isso aqui, mas não era necessário. Então fiquemos atentos. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Meus amigos, então Jesus deixou aqui as medidas corretas para a caridade. Porque se nós cuidarmos dessa nossa intimidade, em avaliar direitinho o que estamos fazendo, como estamos procedendo, como nós amanhecemos no dia de hoje, o que nós fizemos ao longo desse dia. Muitos sorrisos, muitos sims, nãos, contrariamos os outros. O que fizemos? Mas o minuto seguinte já está aqui. Oportunidades novas, porque sempre a misericórdia divina nos favorece com o tempo necessário para a nossa redenção. Então a caridade é o ápice aqui, é esse amor, amar o inimigo, fazer o bem, orar uns pelos outros, é a verdadeira caridade, é o amor. A ponto de esse amor transbordar num prato de sopa, numa palavra boa, num medicamento, num passe, numa conversa amiga, num silêncio amistoso. E por aí nós vamos caminhando. Então os caracteres da perfeição são estes que Jesus coloca. E Jesus sempre, desde que chegou ao planeta Terra, Ele, em nos conhecendo, Ele sabia o que ia acontecer. Então a sua vida inteira, desde o seu nascimento, entre os animais, exatamente num lugar que não era aquele que Maria esperou, mas foi onde Jesus nasceu, foi exatamente numa gruta. Então ali já dá um testemunho de humildade suprema. Ele, o guia e o modelo da humanidade, nasce entre os animais, numa estrebaria. O seu berço é um coche cheio de capim. Naturalmente que a sua mãe querida colocou um lençol, uma manta e ali o agasalhou e recebeu dos animais o hálito quente. Então é Jesus vindo até nós desta forma generosa, amiga e humilde. A sua vida, cada dia é pontuado por trabalho, por observações. Aos 12 anos ele conversa com os doutores da lei, revelando coisas e falando que deixou todos assustados. E bem mais tarde, quando ele começa a sua missão de reunir os seus apóstolos para lhes ensinar, para deixar a sua marca no planeta, como diz Emmanuel, através de Chico Xavier, quando o planeta Terra era somente um esboço nas mãos do Criador, Jesus já era um espírito crístico,
Então ele sabia exatamente para onde vinha. E as pessoas, aquelas que eram mais influentes, os herodianos, os saduceus, e dessa feita, homens mais cultos, um escriba, aquele que escreve aquela escrita dificílima. Então eram homens cultos que conheciam toda a literatura sagrada. E ali eles perguntam para tentar Jesus. É uma infantilidade quando a gente lê os evangelhos. Então esse fariseu chega e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Certamente seria para quê? Para testar os conhecimentos de Jesus? Para pegá-lo em alguma falta, ele dizer que nada daquilo que estava escrito valia? Mas Jesus vai lá nas obras de Moisés e tira 2 mandamentos. Moisés instituíra 613 mandamentos. São 613. E que todos eles são repetidos, uma boa porção destes são repetidos 2 vezes ao dia. Então as pessoas não precisavam saber ler. Isso faz parte da cultura do judaísmo. Ali é recitado uma grande porção, tanto que com o tempo, na fase adulta, a pessoa já sabe de cor e salteado. Então pergunta para Jesus qual é o maior mandamento da lei. Ele vai lá no livro de Moisés chamado Deuteronômio. É o capítulo 6, versículo 5. Se vocês quiserem pegar a Bíblia Sagrada, vai lá no Velho Testamento e veja. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E está escrito: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aí Jesus diz: este é o primeiro e grande mandamento da lei. Mas tem um outro que é de igual importância. E desta feita ele vai no Levítico e pega lá um outro mandamento. Capítulo 19, versículo 18. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todo o ensinamento dos profetas. Observemos que aquele escriba, aquele homem que era instruidíssimo, ele vai dar razão para Jesus. De fato, mestre, temos que amar a Deus e temos que amar ao próximo. E é muito difícil esse cumprir fielmente. É mais fácil cumprir os holocaustos e os sacrifícios. E o que são os holocaustos? O sacrifício dos animais que as pessoas ainda hoje levam para os altares. Jesus não censurou ninguém por isso, só recomendou que quando fossem deixar a oferenda no altar, que antes se lembrasse naquele momento que tinha alguma diferença com algum irmão, voltasse e fizesse as pazes com aquele irmão, para depois então oferecer à divindade a sua oferenda. E o sacrifício é a retirada de alguns alimentos, chamado jejum. Então, meus irmãos, Jesus, o guia e modelo da humanidade, vai nos ensinar que a caridade é o ponto maior. E o ponto maior da caridade é o amar. É amar exatamente porque amar quem nos ama é simples, é fácil. Perdoar a quem convive conosco e goza da nossa simpatia, do nosso amor, a gente pode ficar emburrado, mas a gente perdoa. Fazer o bem para as pessoas que nos fazem o bem também, não é difícil. Mas Jesus vai nos dizer
Estas são as credenciais, são os títulos que vão nos aproximar do Pai Criador. É amar os inimigos, é fazer o bem a quem nos faz o mal, é orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Então, desta forma, observando o semelhante com empatia, com solidariedade, com fraternidade, não obstante as nossas diferenças, porque cada um de nós é um espírito imortal. Nós estamos aqui na carne, mas nós não somos a carne. Estamos na matéria, mas não somos a matéria. Todos nós somos espíritos imortais caminhando para a felicidade. Todos nós lograremos essa conquista um dia. E em cada dia de nossas vidas, quando nós fazemos minimamente aquilo que nos é possível fazer, em calar uma palavra agressiva, em ouvir algo sem retrucar, em orarmos uns pelos outros, em desculparmos as ofensas de coração, de alma, não é da boca para fora, é na intimidade do ser, portas adentro de nós mesmos. Se fizermos isso, com certeza estamos caminhando para a felicidade. Estaremos cumprindo, como disse Kardec aqui no finalzinho, que nós vamos ler, aqui no segundo parágrafo do item 2, quando ele diz: não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E para nós concluirmos as nossas observações acerca desse tema, nós lembramos aqui de Maria Dolores, através de Chico Xavier, uma conversa que ela teve com Jesus. Então essa conversa é resumida assim. Ela diz: Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não deploramos tanto, já que estendes os braços aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos encontrar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Senhor, não lamentamos, não lastimamos os que esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Ante aqueles que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, não deploramos tanto, já que tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos: não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Muita paz. Vamos preparar para a nossa prece. Agradecendo a Jesus esse momento, que nós
ouvindo a nossa respiração, o nosso coração, na certeza de que Jesus está do nosso lado, ajudando, né? Nós estamos ajudando porque nós estamos juntos, e juntos nós temos a força. Jesus querido, estamos mais uma vez, Senhor, pedindo as vossas bênçãos para todos nós. Somos eternos pedintes, que vós já sabe, mas por acréscimo da vossa infinita misericórdia, nos ajude nessa nossa caminhada para que possamos errar menos e sair daqui, dessa presente encarnação, melhores. Consiga, Senhor Jesus, abençoa os nossos passos, que possamos sair daqui também levando para os nossos lares as bênçãos recebidas, e que juntos podemos seguir em frente, fazendo o melhor, nos comprometendo com os esclarecimentos que recebemos hoje na Casa Sebastião Martins. Amar o próximo, fazer para os outros aquilo que queremos para nós. Que nós, a cada dia, podemos repensar nesses ensinamentos e praticar. Porque só dessa forma seremos agradecendo, estamos servindo a Deus, servindo ao universo. Que possamos, Jesus, a cada dia fazer o melhor. Sempre pensando no outro antes de nós. Que possamos sair daqui melhor do que chegamos, com as bênçãos de Deus.